No interior de São Paulo, numa cidadezinha pacata, o frio das noites sempre pareceu esconder mais do que apenas o silêncio da madrugada. Era comum ouvir histórias estranhas contadas ao redor das fogueiras nas festas juninas, relatos passados de geração em geração, sempre envoltos em um tom de mistério e medo. Mas uma história em especial ficou marcada em nossa família, e até hoje, ninguém consegue explicar o que realmente aconteceu. Naquele bairro onde morei por muitos anos, diziam que um lobisomem aparecia nas noites de Quaresma, principalmente nas Semanas Santas. Os mais velhos alertavam, era nas madrugadas silenciosas que ele rondava, procurando brigas, sangue, pecado, ou apenas um motivo para aparecer. Havia quem jurasse que o lobisomem era, na verdade, um senhor viúvo, que morava sozinho, logo ali na rua de baixo. Um homem calado, recluso, que ninguém via entrando nem saindo de casa. O tipo de vizinho que todos temem, mas preferem não comentar por respeito ou por medo, mas ninguém tinha provas. Era tudo especulação, até aquela noite. Corria o ano de 1980, meu pai, como de costume, se reunia com seus amigos para jogar baralho e beber cachaça. Era o passatempo deles, sempre regado a cigarros de palha e muita conversa. Porém, naquela noite, minha mãe se irritou. Já era tarde, e ela queria que eu e meu irmão dormíssemos em paz. A briga entre os dois foi inevitável. Para evitar mais confusão, meu pai resolveu encerrar a farra e levou os amigos embora com a Kombi que usava no trabalho. Ele vendia frutas e verduras pelas redondezas. Um tempo depois, o silêncio tomou conta da casa. Minha mãe, sozinha conosco, não conseguia dormir. Estava preocupada, pois meu pai estava demorando a voltar. A casa em que morávamos ficava no fundo de outra casa, separada por um corredor longo, escuro, cercado de bambuzais. Não havia luz ali, e passar por aquele corredor à noite era como atravessar um túnel para outro mundo. Aquele corredor era assustador. Mesmo assim, minha mãe permaneceu na janela, de olho. O tempo passou, o silêncio ficou mais denso. A vizinhança já dormia. Foi então que ela ouviu algo, um arrastar lento, pesado, vindo do corredor, como se algo, ou alguém, estivesse se escorando na cerca de bambu. A madeira se dobrava com peso. Ela pensou que era meu pai, voltando bêbado e se arrastando pelo chão, mas algo não batia. A silhueta que se aproximava era estranha, alta demais, deformada, como se a cabeça estivesse arrastando no chão e as pernas quase em pé. Um contorcionismo bizarro, impossível de ser feito por um ser humano, ainda mais bêbado. A pouca luz da lua, entre nuvens, permitia apenas ver contornos. Ela ficou paralisada. E então, ela ouviu um som seco, como bater as palmas das mãos, mas era um som abafado, como bater de orelhas largas. O som ecoava pela parede. Ela tentou raciocinar. O que ele está fazendo? Por que está se arrastando assim? Mas o que veio em seguida a fez congelar. Ao longe, o barulho da Kombi do meu pai virando a esquina. Na hora, ela entendeu. Aquilo não era meu pai. O medo tomou conta. Ela correu para fechar a porta, que estava apenas encostada. Quando passou o trinco, sentiu a maçaneta mexer. A criatura do lado de fora estava tentando entrar. Ela passou o trinco por dentro da porta, empurrou com as mãos e apoiou um dos pés. Desesperada. Do outro lado, a maçaneta girava, tentava abrir, forçava, insistia. Foi então que ela começou a rezar. Um Pai Nosso completo, quase sem respirar. Cada palavra era uma tentativa de afastar o que quer que estivesse ali fora. Até que meu pai chegou e chamou pelo nome dela. Abre a porta, sou eu. Ela, em pânico, respondeu com a voz embargada. É você mesmo. Claro que sou eu. Abre. Quando ela abriu, desabou em choro. Contou tudo, tremendo. Meu pai não acreditava muito, mas pegou o farolete e vasculhou todo o quintal. Não havia nada, mas o corredor tinha marcas. Os bambus estavam amassados, como se algo realmente tivesse passado por ali. Naquela noite, a lenda do lobisomem ganhou mais força do que nunca. Nos dias seguintes, era só disso que se falava no bairro. As pessoas lembravam de outras histórias, de vultos, de barulhos, de aparições. E até hoje ninguém sabe o que minha mãe viu. Foi o medo, um delírio causado pela discussão? Ou o pecado da briga atraiu algo que ronda as noites santas? A resposta se perdeu no tempo.
mas a lembrança. Essa ficou e marcou nossa família. Se você curtiu essa história baseada em fatos reais da minha família, curta o vídeo, se inscreva no canal Diário Assombrado e compartilhe esse caso com alguém que também acredita que algumas lendas são mais reais do que gostaríamos. Até o próximo relato.